Bom, novamente, uma boa noite a todos. Meu nome é Bruno. Eu vou, então, iniciar a palestra com vocês. Primeira parte, e a gente vai falar sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Mais especificamente, nós vamos falar sobre paciência também é uma caridade. Vou começar falando da experiência do marshmallow. Não sei se alguém já ouviu falar, se alguém já conhece essa experiência. Já mostrei um videozinho um tempo atrás. Mas é basicamente uma experiência que foi feita na década de 80, que alguns psicólogos pegaram crianças, tá? E essas crianças, eles fizeram um teste com elas, tá? Uma criança de 3, 4 anos de idade, crianças bastante jovens, e eles deram um marshmallow para a criança e eles botaram numa sala, aquela criança, e disseram para ela o seguinte: se tu esperar, né, alguns minutos até eu voltar sem comer o marshmallow, tu vai ganhar outro marshmallow. Mas tu pode comer a qualquer hora. Se quiser comer, daí tu come o marshmallow e não vai ter o segundo marshmallow. Entendido? E a criança dizer que sim. Eu vou mostrar um videozinho pra vocês que é bem interessante pra vocês verem a reação das crianças, tá? Deixa eu baixar a música aqui. E vou colocar o videozinho pra vocês. Aqui. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have to. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm going to go do something, and then I'll come back. You can have it now, or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. So I'm going to leave and then I'll come back, okay? You can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did?
You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So that's how you had to give me another one? Okay, now you can have both. Bom, eu prometo que eu vou explicar o resultado, a conclusão dos psicólogos no final da palestra, tá? Tem a ver com o assunto que a gente está falando hoje, que é sobre paciência. Bom, o capítulo, né, do Evangelho ele inicia com as bem-aventuranças. Né? E aí ele fala assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí eu fico me perguntando o que Jesus quis dizer com bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se a gente for analisar essa frase, né, quem seriam os mansos? Os mansos, os pacíficos, os pacificadores, aqueles que são calmos em sua essência, tranquilos, aqueles que não procuram ser belicosos, não procuram fazer guerras. Né? E aí herdarão a terra. Se a gente for analisar o verbo herdar, né, seria receber de herança. Herdarão a terra. Como assim? O que Jesus quis dizer? Se a gente for trazer, né, a luz da doutrina espírita, a gente vai entender que a Terra agora está passando por um momento de transição planetária. É um momento onde a energia espiritual do planeta se eleva. E vai permanecer, vai continuar nesse planeta que a gente sabe que nós somos espíritos imortais, né, e a gente está no lugar que a gente tem que estar, de acordo com a nossa energia, aqueles que, né, estiverem nessa energia da mansidão, estiverem tranquilos e calmos. Então Jesus estava fazendo, na verdade, uma profecia em relação, né, a essa transição planetária, quando ele estava dizendo bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Tá? Isso é uma motivação para a gente, né, do assunto que a gente vai falar hoje sobre paciência. Bom, como é que era a vida na antiguidade e como é que é a vida moderna? Se a gente for analisar a quantidade de diferença que tinha na vida antiga e na vida moderna, nós vamos perceber por que a gente anda tão ansioso, por que a gente anda com tanta pressa. Antigamente a notícia ela andava a cavalo, ela viajava a cavalo. Se a pessoa tinha que passar uma notícia, era um cavalo que levava. Hoje a gente pega o celular e consegue descobrir o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo nesse mesmo instante. É tudo tão rápido. Antigamente se comunicava com as pessoas por carta. Mandava uma carta, escrevia uma carta, mandava para a pessoa, levava dias para chegar, semanas, ou dependendo do local até meses para a pessoa receber. E aí ainda tinha o retorno, a resposta que demorava. Então, como o ritmo era outro, a pessoa ela não podia nem ficar ansiosa. Se ela ficasse ansiosa, aguardando a resposta, a carta nem chegou no destino. Hoje em dia, como está tudo tão rápido, a gente manda uma mensagem pelo WhatsApp e a gente já fica ansioso esperando a resposta. E a gente fica olhando ali e a pessoa não recebeu. E aí a gente pega e manda mais mensagem. Manda 2, 3, separa as palavras para poder, né, vibrar várias vezes para ver se a pessoa vai ver logo para nos responder. E aí quando a pessoa não responde logo, a gente ainda dá uma ligadinha para a pessoa. E a gente está com muita pressa hoje em dia, a gente está muito ansioso. Tem até uma curiosidade que eu trouxe, que não sei se vocês sabem de onde é que vem aquele esporte, a maratona. A corrida, né, maratona que tem nas Olimpíadas. E por que a distância que se percorre é 42 km, 195 metros? Né? Existe um porquê. Isso é porque Maratona é uma cidade, região na Grécia. E aí, lá por 690 a.C., estava tendo uma guerra entre a Grécia e a Pérsia. O exército grego era bem menor, eles foram para aquela região para guerrear com os persas, e eles tinham muito medo de perder a guerra, e o exército persa vir até a Grécia, Atenas, e aí destruir a cidade, matar as crianças, enfim, violentar as mulheres. Então, o que aconteceu? Durante a batalha, os gregos venceram, e eles ficaram com medo devido à demora de que as pessoas que estivessem lá ficassem com muito medo da demora que estava acontecendo. Né? Imagina, não se tinha notícia, não tinha como saber se ganharam ou perderam a guerra, então eles podiam ficar muito com medo, receosos, fugir. Então o que eles fizeram? Eles pediram para eu não me recordo agora o nome, perdão, da pessoa, pediram para um grego que estava na batalha, para ele correr até a cidade de Atenas, eles estavam na cidade de Maratona,
para ele correr até a cidade de Atenas e avisar as pessoas lá que eles haviam ganhado a guerra. E eles podiam ficar calmos e tranquilos. Aí o que ele fez? Ele correu o mais rápido que ele podia. Ele correu por 195 metros. 42 quilômetros, 195 metros. Ele chegou lá, ele só conseguiu ter força para falar uma única palavra. Ele disse, vencemos. E aí ele caiu morto, porque é a exaustão do corpo. Aí ele conseguiu fazer isso aí. Por que eu trouxe essa história? Porque a gente está falando, né, como era antigamente para a informação. Como que a informação viajava? Era assim, pessoas levando a informação a cavalo, carta. Né? E hoje, no mundo digital, tudo tão conectado, a gente está tão, às vezes, conectado com isso, que a gente acaba ficando muito ansioso, muito apressado. Né? Parece que 5 minutos para esperar é uma eternidade. Quando vai abrir, a gente vai acessar a internet, vai abrir um site, se o site está demorando para carregar, a gente já fica impaciente. Né? E a gente não se lembra como é que era antigamente com internet de escada, ou antes da internet, como é que a gente fazia para conseguir tal informação, o quão difícil era. E a gente era menos ansioso do que é hoje. Talvez a gente tinha até mais paciência, por causa dessa dinâmica que mudou. Outro ponto que eu gosto de analisar bastante é a questão dos filmes. Como é que é nos filmes? Eu gosto bastante de filmes. O filme ele tem 1h30, 2 horas para apresentar algo. Para nos mostrar, né, uma informação que tenha começo, meio e fim. E a gente vê um filme e a gente às vezes, né, quer transferir para a nossa vida. E aí, quando a gente vai fazer na vida, a gente vê que não é bem assim, que é complicado. Vou dar um exemplo. Pegar o Karate Kid. Como é que é o Karate Kid? Espero não estar contando spoiler para ninguém, tá, gente? O filme tem quase 40 anos. O Daniel San, ele entra num colégio e ele acaba, né, brigando com um colega e ele apanha de um colega que é faixa preta em karatê. E aí ele fica com aquela preocupação, ele precisa, né, ele quer cuidar da honra dele. E ele descobre que conhece uma pessoa que sabe karatê, que é o Sr. Miyagi, e ele pede para o Sr. Miyagi treinar ele. E aí durante o filme, talvez meia hora de filme mostra ele sendo treinado pelo Sr. Miyagi. Né? Ele ensina a pintar cerca, a lustrar o carro, e aí ele vai aprendendo karatê. E aí no final do filme ele vai para um campeonato, ele participa do campeonato, e na luta final ele vence o colega dele, que era faixa preta em karatê. Se a gente parar para analisar bem, né, o que aconteceu ali, se a gente for analisar bem, para ficar faixa preta de karatê, a gente leva no mínimo 5 anos. Olha quanto esforço, dedicação constante, diária, que a gente precisa ter para conseguir uma faixa preta do karatê. Mas no filme a gente vê ali que aconteceu em meia hora. É rápido. E qual que é o problema disso? Quando a gente não faz essa análise, essa leitura correta das situações da vida, do dia a dia, a gente pode acabar, né, encontrando alguns problemas para vencer. Por quê? Se a gente resolver, botar na cabeça, vou dar o exemplo do karatê, né, quero virar faixa preta, e aí a gente começa a se dedicar, a gente vai ver que é muito mais difícil do que no filme, como mostravam. É complicado. A gente precisa se dedicar, se esforçar por um longo período de tempo para conseguir conquistar essa faixa preta. Estou dando exemplo com o karatê, mas a gente pode ampliar isso para qualquer coisa que nós formos fazer na vida. Qualquer coisa que a gente quiser se tornar melhor, se desenvolver, vai precisar de tempo, dedicação e esforço. Que às vezes a gente, né, vê no dia a dia, a gente só costuma ver o palco das pessoas, a gente não vê os bastidores. Eu gosto muito dessa frase, né, que é do Ed Cantor, que ele fala assim: trabalhei duro durante 20 anos para me tornar um sucesso do dia para a noite. Quer dizer, você conseguiu um sucesso do dia para a noite, ele só precisou de 20 anos para conseguir isso. Uma das ferramentas que a gente tem para a gente evoluir, para a gente desenvolver, é a partir do pensamento. É onde se origina tudo. Tudo começa no pensamento. O pensamento ele pode ser algo que nos auxilia, que nos ajuda, que nos fortalece, ou ele pode ser um pensamento que às vezes nos boicota, que nos atrapalha, que nos prejudica, que dificulta mais a nossa vida do que facilita. Então, assim, se a gente começar a tomar consciência dos pensamentos que a gente está tendo, daquilo que a gente está pensando, e a gente começar a perceber se aquilo ali está sendo bom para nós, é positivo, vai nos agregar valor, ou está nos prejudicando, é o primeiro passo para a gente começar a mudar, começar a desenvolver, né, uma nova habilidade, a crescer espiritualmente também.